Pode. Bom dia a todos. Vamos dar a continuidade às nossas discussões, né? Temos uma mesa aqui bastante interessante, dentro da mesma caminhada que estamos fazendo, né, de discussão dentro desse momento de crise de capital. Nós vamos discutir agora a psicologia, a educação e política, né? Então, desafios nesses tempos de crise aguda de capital que a gente está vivendo. Vão fazer parte da nossa discussão o professor Dr. Ângelo Abrantes, da Unesp de Bauru, que é graduado em psicologia pela Universidade Paulista Júlio Mesquita, graduação em licenciatura plena em psicologia na mesma universidade, mestrado em psicologia da educação pela PUC São Paulo e doutorado em educação pela Universidade Estadual de Campinas. Ele é professor assistente, doutor da Universidade Estadual Paulista Unesp de Bauru. Também vai estar com a gente a professora doutora Maria de Fátima Pereira, da Universidade de Curitiba do Paraná, é graduada em História pela Universidade de Coimbra, mestrado em Metodologia de Educação pela Universidade Estadual do Centro-Oeste, Unicamp, e doutorado em Filosofia e História da Educação pela Universidade Estadual de Campinas. É professora adjunta do Programa de Mestrado e Doutorado em Educação da Universidade de Curitiba do Paraná, coordena o grupo de estudo e pesquisa de trabalho, educação e políticas educacionais, participa do Fórum em Defesa da Formação de Professores do Estado do Paraná como representante da Unifor. Então, como nós havíamos combinado aqui com os palestrantes, o Ângelo vai começar a sua fala, tem 30 minutos e depois a gente dá sequência. Bom dia a todos e a todas. Antes de mais nada, agradecer o convite e dizer que estou aprendendo muito nesse processo, desse evento, e é uma honra e uma responsabilidade estar aqui falando por essa plateia num evento sobre método, que é um tema fundamental para a produção do conhecimento, um tema fundamental para a produção de uma vida mais humana. E eu começo minha fala lembrando que a gente começou o evento com uma música do Chico Buarque, que chama Cálice, e ele fala que calada a boca resta o peito, calado o peito resta a cuca. E primeiro agradecer por ter colocado uma música linda como essa, que é uma música linda que não deixou de ser música, e que ela tem um posicionamento político. Então o tom do que nós vamos discutir hoje passa por aí. Nós estamos falando de construir e produzir psicologia com posicionamento político, mas nós estamos falando da construção da psicologia, na particularidade da psicologia. Então, e essa música também é importante porque quando ela fala, primeiro que ela fala de uma contradição, de um momento histórico de exceção, e ela fala de questões que nós vamos tratar na psicologia. Ela fala de questão da consciência, e quando você está falando do peito que sofre, nós estamos falando da dimensão afetiva, da dimensão afetiva. Quando nós estamos falando da cuca, nós estamos falando da dimensão cognitiva, e a psicologia lida com o processo e com o desenvolvimento da consciência. Então, quer dizer assim, foi uma introdução muito importante para a gente e para o desenvolvimento da minha reflexão. Comentava há pouco que a minha reflexão ela mudou pelo próprio dia de ontem, que assim, vários temas foram abordados. Então eu me reorganizei, quer dizer, eu peguei o plano B e apesar dessa mudança, eu mudei de novo agora há pouco, porque o Neto falou algumas coisas que eu ia falar. Então, mas que sim, com certeza ele falou de uma forma mais clara e didática do que eu falaria. Mas assim, então isso reorganizou minha fala mais uma vez.
Mas vocês percebem pelo tema que ele é um tema que eu agradeço de novo quem me convidou, porque é um tema que eu posso falar o que eu quiser, porque ele é tão amplo que assim, psicologia, educação e política, desafios da psicologia em tempos de crise aguda do capital. Em meia hora fica bem complicado falar sobre essas relações. E eu fiz a opção de defender uma tese que a psicologia histórica e cultural pressupõe um posicionamento político consciente. E aí já vamos dizer posicionamento político consciente em favor da classe trabalhadora. Então é essa tese que eu vou defender, e eu organizei minha fala em dois momentos fundamentais para depois uma conclusão. O primeiro momento, eu vou começar falando um pouco, pouco mesmo, e mais rápido do que eu tinha imaginado, sobre crise aguda do capital. Psicologia em tempo de crise aguda do capital, desafios. Não vou falar ainda de desafios, mas quando a gente fala em crise aguda do capital, nós estamos falando de política. E aí, então será esse o percurso. E daí assim, nesse primeiro momento, eu vou falar que o capitalismo, e defender a posição de que o capitalismo é um projeto fracassado de humanidade. E aí, quando a gente está falando, a minha organização inicial seria o que é o capitalismo, que o Neto falou. Quer dizer, quando nós estamos falando do capitalismo, nós estamos falando de uma forma de produção e reprodução cujo elemento central é a reprodução de valor. Os seres humanos são recursos para produzir valor. Então, por isso que a gente defende que esse é um projeto falido de humanidade. E uma outra questão que eu gostaria de defender é que nesse processo de produção e reprodução da vida, dentro dessa condição, vamos dizer assim, dentro dessa combinação dos elementos do trabalho, em que, como o Neto já apontou, o objeto a ser trabalhado tem dono, os meios de produção têm dono, e a força de trabalho, na medida em que ela é comprada como mercadoria, ela passa a ter dono também, porque nós estamos falando da propriedade privada. Isso estabelece uma relação que ela é uma relação que se articula entre dominação e exploração. Na medida em que tem dominação e exploração, nós estamos falando de relações sociais que são crivadas por um processo de luta de classes. Então esse é um elemento central da nossa discussão, quer dizer, a disputa, a contradição, o conflito, o antagonismo entre classes sociais. E aí, para não me estender muito nisso, eu peguei uma citação que eu vou ler, que é um texto já, não é tão novo, do Atílio Baron, mas que ele fala da desumanidade do sistema capitalista, e ele coloca em alguns números. Não que esse público precise de números para saber da desumanidade do capitalismo. A gente vive nesse mundo, então a gente se defronta com essa desumanidade o tempo todo. Então, mas eu acho que é importante alguns números mais gerais. A população mundial, na época desse texto, tinha 6,8 bilhões de habitantes, hoje já tem 7, né? 1,2 bilhões de pessoas são desnutridos crônicos. 2 bilhões de pessoas não têm acesso a medicamentos. 2 bilhões. 884 milhões de pessoas não têm acesso à água potável. 925 milhões de pessoas são sem teto ou residem em moradias precárias. Estudos da ONU, o anterior da Unicef, são estudos de revolucionários, né? 1,6 bilhões de pessoas não têm acesso à energia elétrica. 2,5 bilhões de pessoas não são beneficiadas por sistemas de saneamento, drenagens ou instalações sanitárias. Unicef também, Organização Mundial da Saúde. 774 milhões de adultos são analfabetos. 18 bilhões
de mortes por ano devido à pobreza. A maioria são crianças menores de 5 anos de idade. 218 milhões de crianças entre 5 e 17 anos de idade trabalham em condições de escravidão, com tarefas perigosas ou humilhantes, como soldados da ativa atuando em guerra no conflito civis, na prostituição infantil, como serventes em trabalhos insalubres na agricultura, na construção civil, na indústria têxtil, Organização Internacional do Trabalho. Entre 88 e 2002, 25% dos mais pobres da população mundial reduziram sua participação no produto interno bruto de 1,16% para 0,92%, enquanto os opulentos, 10% mais ricos, acrescentaram fortunas a seus bens pessoais, passando a dispor de 64% para 71% da riqueza mundial. O modo de produção capitalista está produzindo e aumentando a desigualdade. O enriquecimento de uns tem o seu reverso, que é a pobreza de muitos. Eu acho que essa dialética nós não podemos tirar das nossas mentes. Somente 6,4% de aumento da riqueza dos mais ricos seriam suficientes para duplicar a renda de 70% da população mundial. 6,4% da riqueza dos mais ricos, que é nada, porque eles são muito ricos, ia duplicar a renda de 70% da população mundial, salvando vidas e reduzindo o sofrimento dos mais pobres. Tal coisa somente seria obtida se houvesse a possibilidade de redistribuir o enriquecimento produzido em 88 e 2002, dos 10% mais ricos da população mundial, deixando ainda intactas suas exorbitantes fortunas, mas nem isso passa a ser aceitável pelo capitalismo. Então, assim, nós não estamos falando de revolução, nós não estamos falando de processo de superação do capitalismo, estamos falando de distribuição, quer dizer, essa distribuição não é aceita pelo capitalismo. Então, quando eu vou dizer o que é o capitalismo, é isso. O capitalismo é essa desigualdade brutal. E as bases da produção dessa desigualdade, o Neto apresentou agora há pouco com muita propriedade. E o que é a crise do capitalismo? A crise do capitalismo é porque tem trabalho infantil? A crise do capitalismo é porque tem fome? A crise do capitalismo é porque tem miséria? A crise do capitalismo é porque tem uma desigualdade brutal? A crise do capitalismo é porque tem injustiça social e violência? Não. Crise do capitalismo. A crise do capitalismo é uma crise na taxa de lucro. Investiu o capital, no final do processo de produção que o Neto explicou, tem o capital, mas um tantinho que não vale muito a pena. E aí, aí nós estamos falando de crise, é crise na taxa de lucro. E qual o problema do ponto de vista do capital? Manter a taxa de lucro. Então, e eu estou falando isso porque é o nome da mesa, né? Crise aguda do capital. Então, o capital está em crise. Crise na taxa de lucro. E a gente já viu, a gente estudou que as crises são inerentes ao capitalismo. Quer dizer, a produção do capitalista, pela via da concorrência e desorganização, ela vai tendo crises cíclicas. Mas o problema do capitalismo é que a partir da década de 70, se denomina que o capitalismo vem tendo uma crise estrutural. É uma crise na estrutura do capitalismo, que significa que as crises do capitalismo, o momento destrutivo do capital, o momento do desemprego, da miséria, da fome, da violência contra as pessoas, porque aí eu digo violência em cima do que o Neto falou também, quer dizer, eu tenho a única coisa a ser vendável, a minha força de trabalho. Ora, para existir, se ninguém compra a minha força de trabalho, eu fico numa situação complicada. E nós estamos vendo que ficam milhões de pessoas nessa situação e que o desemprego ele é inerente ao capitalismo. Então, nós estamos dizendo, nós estamos falando desta situação, desta violência, dessa violência de base, que é essa violência de uma pessoa que, para sobreviver, não encontra espaço
para ser explorado. Então isso é uma coisa muito séria. E aí eu vou falar um pouquinho das saídas da crise, só citando, mas eu queria primeiro colocar um caso, uma coisa importante para a nossa discussão aqui que eu avalio, que é quando a gente fala da força de trabalho, e isso tem a ver com educação, quando a gente fala da força de trabalho, nós estamos falando de uma força de trabalho que ela precisa ser qualificada para ela gerar mais valor no processo produtivo. Então precisa de uma certa qualificação. Então o capital precisa qualificar a força de trabalho. E o trabalhador também precisa de qualificação para que a sua mercadoria possa ser vendida mais cara no mercado. Então nós estamos falando de um elemento em que a educação ela faz parte do projeto societário, tanto da classe trabalhadora quanto da classe do capital. Só que eles são projetos societários marcados e demarcados pela crise e pela luta de classes. Então eles são projetos antagônicos. Quer dizer, os interesses para a educação do capital, eles são antagônicos ao interesse da classe trabalhadora. Mas o conceito que eu queria dizer aqui, que tem a ver com conhecimento, é um conceito do Marx, que ele trabalha com o conceito de subsunção. Subsunção que é uma espécie de submetimento do trabalhador, mas já é um submetimento com revolta. E ele vai dizer que no processo do capitalismo teve um movimento de uma subsunção formal do trabalhador ao capital. Ou seja, o trabalhador trabalhava para o capitalista, e lógico, a luta de classes vai envolver esse tempo e essa organização do trabalho. Quer dizer, evidentemente que o capitalista queria cada vez que o trabalhador trabalhe mais por menos, e o trabalhador cada vez querendo ter tempo de existir e se apropriar da riqueza humana a partir do salário. Quer dizer, então tem essa tensão o tempo inteiro. Mas assim, o processo de conhecimento sobre o trabalho no início do capitalismo, ele ainda era de propriedade do trabalhador. Mas tinha uma relação contratual que o trabalhador era submetido pelo capital. E o processo do capitalismo, ele vai se desenvolvendo em que esse submetimento do trabalhador, que era só formal, contratual, ele começa a ser um submetimento real. Ou seja, a organização do trabalho começa a existir de uma forma em que o conhecimento sobre o processo de trabalho começa a ser expropriado do trabalhador. Então, as próprias condições de trabalho fragmentado, taylorista, que o Chaplin, naquele filme, ele reproduz perfeitamente, ele vai colocando o trabalhador numa situação em que o conhecimento não está sob o controle do trabalhador. Então, nós estamos falando de um processo em que a apropriação do conhecimento está em disputa. A apropriação do conhecimento é um elemento da luta de classes. Então, reforçando um pouco a discussão da semana passada, eu acho que essa é uma relação importantíssima. E eu até posso contar um caso. Eu fiz Senai, não sei se vocês conhecem o Senai, e daí eu fiz Senai por 1 ano e meio, e é uma escola, eu fiz tornearia mecânica. Aí é uma escola para preparar trabalhadores para a indústria. Daí eu fiz 1 ano e meio de Senai, e o trabalho do Senai tinha lá as operações novas, tinha um processo de conhecimento, tinha uma qualificação. Tinha aula de física, tinha aula de oficina, tinha aula prática de tornearia. O tempo previsto das peças era uma coisa muito importante. Você podia fazer a peça mais linda do mundo, nada de artesanato. Você podia fazer a peça mais linda do mundo, mas aí, se você estourasse o tempo, você tirava a pior nota. Era o critério básico. Então, mas tinha um elemento de transmissão e apropriação do conhecimento. Aí eu saí do Senai, e aí fui lá nas minhas errâncias no trabalho, e aí eu entrei numa empresa, numa indústria. Nessa indústria eu fiquei por volta de 2 anos, e aí eu lembrei do método da produção de cadeiras, por isso que eu lembrei desse caso. Eu fiquei 2 anos
e eu fiz 2 anos o eixo da bomba e a bucha da bomba. Era uma indústria de bomba d'água, de motobombas submersas. E eu fiquei 2 anos fazendo o eixo da bomba. E nos 2 anos que eu fiquei fazendo o eixo da bomba, eu só fiz o eixo da bomba. Tinha um cara que afiava a ferramenta. Quem conhece um pouco de torneadilhas, afiar a ferramenta é um elemento muito importante do processo de trabalho. Aí tinha um especialista em afiar a ferramenta. Aí aconteceu a gente chamava lá de facão. Não sei se fala assim ainda, mas assim, aconteceu um facão lá na indústria. E eu entrei nesse facão. Aí, o que aconteceu? Eu não era mais torneiro mecânico. Porque eu não sabia mais trabalhar. Porque assim, a minha formação foi de 1 ano e meio, era uma formação curta. E aí, como eu fiquei fazendo uma peça só, eu fiquei numa condição de que aquele conhecimento que me qualificou para um trabalho, me qualificou até certo ponto para um trabalho, eu fiquei numa condição de não poder, de ter dificuldade de vender minha força de trabalho. O que me sobrou foi assim, tinha uma terceirizada que fazia uma peça da mesma indústria e daí me indicaram esse trabalho. Daí eu não quis. E daí eu fazia a mesma coisa para uma empresa terceirizada. Mas eu estou falando isso, contando esse caos, porque o que está em jogo aqui nessa discussão é a questão do conhecimento. Quer dizer, como que o próprio processo de trabalho vai colocando o trabalhador numa situação de não apropriação do conhecimento. Então, assim, o capitalismo é isso. É propriedade privada e é divisão do trabalho. E o capitalismo é uma violência no sentido de colocar as pessoas numa situação de dominação e numa situação de exploração. E aí a gente vai pensar assim, quais são as saídas do capitalismo para a crise? Então já foi explicado aqui, as saídas da crise do capitalismo, ela é uma saída, dessa crise da década de 70, ela foi uma saída do que se chamou, se elicitou de uma reestruturação produtiva, que no fundo é fazer o trabalhador trabalhar mais por menos. É aumentar a exploração do trabalhador. Quer dizer, a saída da crise do capitalismo foi essa. Agora, além da saída da crise do capitalismo, que eu não vou me alongar muito nisso, mas que tem, assim, apesar do capitalismo se manter na estrutura, ele tem modificações. Então nós estamos falando de um modo de produzir que ele se transmuta para se conservar na estrutura. Então tem transformações, e aí o capitalismo começa a precisar de um novo tipo de trabalhador. Ele precisa de um trabalhador que consegue incorporar a missão da empresa. E aí eu estou citando esse elemento, porque este processo do trabalhador se apropriar da missão da empresa e ele virar a própria empresa e ele virar o seu próprio vigia, pode até utilizar elementos da psicologia para produzir isso nos trabalhadores. Então tem uma tecnologia, uma burocracia para amarrar os trabalhadores e fazer com que o trabalhador seja o seu próprio vigilante. E aí nós precisamos de um trabalhador que tenha conhecimento, que possa fazer múltiplas coisas. E junto com isso vem a ideologia. Quer dizer, então nós estamos falando de uma base de estrutura da sociedade, que o Neto já apresentou bem, e tem num bloco histórico, ela tem uma superestrutura que justifica isso. E já foi apresentado aqui o neoliberalismo. O neoliberalismo é uma ideologia mesmo, né, que pressupõe o livre mercado, somos todos iguais, em concorrência, então é a ideia do todos contra todos. Mas o que eu queria destacar nessa ideologia liberal, sem falar das privatizações, sem falar da farsa que ela disso que o Estado salva as grandes empresas, investe trilhões para salvar o capital, eu queria falar de um autor que chama Hayek, que ele tem a seguinte imagem, ele faz a seguinte imagem, para ele a liberdade é a liberdade do mercado, e ele faz o seguinte, olha, o ser humano, o neoliberalismo parte da seguinte visão de mundo para o ser humano: o ser humano é um ser egoísta. Essa é a base, essa é a visão de mundo.
O ser humano é um ser egoísta? Não tem problema nenhum, porque um ser egoísta, se ele for lutar pelos seus interesses, todo mundo lutando pelos seus interesses, logo a gente pode produzir algo para o bem comum. E ele dá um exemplo, ele fala assim, uma trilha. A pessoa está procurando o menor caminho, daí ela passa por um lugar, daí a outra também está procurando o menor caminho, aí ela passa para aquele lugar. Daí, ao final do tempo, essa trilha, ela, sem racionalidade, sem intenção, cada um lutando pelo bem comum, ela constrói algo que serve para a coletividade. Então, as instituições sociais são uma coisa entre naturais e sociais, mas o fundamento é o indivíduo egoísta. Então, gente, a senha está dada. Cada um por si, na disputa, e você não precisa ter culpa, porque a ideia do indivíduo egoísta, no final das contas, se o Estado não fizer nenhuma intervenção, vai produzir o bem comum. Então essa é a ideologia neoliberal. Então a saída para a crise, ela passa pela dimensão da reorganização da gestão do trabalho para explorar mais e burocratizar a exploração do trabalhador, que ele vai trabalhar por muito mais tempo, e ela passa por um convencimento no nível das ideias, em que o mercado ele é tratado como uma espécie de Deus que resolve tudo. Até se a gente fizer o exercício de colocar a palavra Deus no lugar de mercado, é bom, né? Porque você fala assim, não precisa ensinar essa classe inteira não, porque daí o mercado vai selecionar os melhores. Não, o mercado vai resolvendo tudo. Quer dizer, então é como se o mercado fosse uma coisa supra-individual, que estivesse acima de tudo e que resolvesse todas as coisas e estabelecesse a justiça social. Então essa visão neoliberal ela tem duas coisas. Primeiro, pressupõe o egoísmo e a concorrência. E segundo, ela parte da ideia de que não é possível pensar o mundo. Se não dá para pensar, se não dá para entender o mundo, então é melhor deixar, não fazer nenhuma intervenção do Estado. Por isso o Estado enxuta. Então essas foram as saídas. Quanto tempo está aí? Essas foram as saídas. Tem só mais 10? Deixa eu acelerar. Essas foram as saídas do capitalismo para a crise. Então, se eu voltar para o tema da mesa, a gente pensa assim, desafios da psicologia em termos de crise aguda do capital. A crise aguda do capital, ela é estrutural e a crise aguda do capital coloca como saída a superexploração do trabalhador. E eu queria fazer um exercício desagradável aqui, que é ler um documento histórico. É uma história recente. Documento histórico da história recente, que é um documento que eu estou falando do capitalismo, da crise, capitalismo e crise no Brasil. O documento da história recente, que é um documento que eu selecionei alguns trechos que são assim, uma ponte para o futuro. Vocês devem ter ouvido falar, né? Então esse documento é importante porque foi uma conciliação de classe para promover o estado de exceção. Então, eu vou só ler algumas coisas para a gente ver como que isso foi, se articulando e com medidas que atingem a base e a superestrutura. Só lembrar assim, para a gente pensar, antes de eu falar desse documento, o orçamento nosso, nós estamos de crise, o orçamento nosso de 2014, a destinação de gastos para juros e amortização da dívida foi 45,11% de tudo que é arrecado. 45,11%. Está ali perto da metade. Para pagar juros de uma dívida questionável que ninguém quer fazer auditoria. Reservou-se para a educação 3,73%, para a saúde 3,73%, para a assistência social 3,08%, para a previdência 21%. Somando tudo, dá 32,55%. Saúde, educação, previdência, assistência social 32,55%. Amortização da dívida 45,11%. Isto é uma decisão política, já que a nossa mesa está falando de política, uma decisão política.
de tentar economizar com esses fatores. Mas ó o documento, que eu poderia dizer que essa parte do documento é uma espécie de acordo de classe. Fala assim: nosso desajuste fiscal chegou ao ponto crítico. Sua solução será muito dura para o conjunto da população. Terá que conter medidas de emergência, mas principalmente reformas estruturais. É, portanto, uma tarefa política dos partidos, do Congresso Nacional e da cidadania. Não será nunca obra de especialistas financeiros, mas de políticos capazes de dar preferência às questões permanentes e de longo prazo. É também uma tarefa heróica, que vai exigir o concurso de muitos atores, que precisarão, pelo tempo necessário, deixar de lado divergências e interesses próprios. A ideia é qual? Classe do capital. Vamos deixar nossas diferenças, vamos fazer um acordo aqui para a gente conseguir uma medida dura para o conjunto da população. Para a gente conseguir unir os brasileiros de boa vontade. Está no documento. Os brasileiros que não são de boa vontade não precisam unir muito. Então vamos unir os brasileiros de boa vontade. Então tem um acordo de classe. E aí esse documento segue. Ele segue com medidas para piorar a situação da população. O aumento das despesas públicas foi uma escolha política correta e que melhorou nossa sociedade. Mas essa mesma Constituição e legislação posteriores criaram dispositivos que tornaram muito difícil a administração do orçamento, e isso contribui para a desastrosa situação que vivemos hoje. Foram criadas despesas obrigatórias que têm que ser feitas mesmo nas condições de grande desequilíbrio entre receitas e despesas. E, ao mesmo tempo, endereçaram-se rendas e benefícios de vários segmentos, e que tornou impossível ações de ajuste quando necessário. Ou seja, está dizendo assim, amarrar o orçamento, que na hora da crise não dá para a gente pagar a dívida dos grandes capitalistas, dos tubarões do mercado financeiro. Então, nós temos que desamarrar isso, nós temos que fazer uma ação que não necessariamente a gente reajuste salários, reajuste o salário mínimo. Então você vai fazendo uma amarração e aí coloca uma ação contra o estado de bem-estar social. E contra as aposentadorias. Eu vou continuar lendo, não vai dar tempo. E contra as aposentadorias. Dizendo assim, eles querem colocar as aposentadorias como um custo, que tem um desajuste geográfico, e eles querem, na verdade, afinar o tempo entre a morte e a aposentadoria. Tem que ser o mais justo possível. Então eles já projetaram no ano de 2015 o acordo para fazer o que estão fazendo esse ano de 2016. Tá? Ixi, eu cheguei na psicologia. O acordo para chegar no... Vou largar para lá. Abandonei. O acordo, eu não quero perder sua fala. Curiosíssimo. O acordo para fazer o que estão fazendo hoje. Então, nesse documento, tem coisas que falam da flexibilização do trabalho das leis trabalhistas, que falam da previdência, que aponta assim, a superexploração do trabalhador e aponta medidas no âmbito superestrutural. Quer dizer, esse é o bloco histórico que nós vivemos, esse momento histórico que nós estamos vivendo. E isso foi apontado lá, mas no momento atual nós estamos vivendo uma situação, uma conjuntura em que esse povo está no poder e o legislativo está se antecipando a isso que estava posto aí. Então a gente pode lembrar o seguinte: existe uma jurisprudência que as greves podem ser descontadas o patrão tem a obrigação, o gestor público tem a obrigação de descontar os dias parados. Então isso é uma jurisprudência, quer dizer, então um juiz lá deu uma causa e isso começa a organizar as relações. Existe uma jurisprudência que o acordo entre sindicato e patrão, ele prevalece em relação à CLT. O que isso significa para o trabalhador?
que se desgasta. Porque, na verdade, para a gente articular outra palavra, o trabalhador se desgasta. Significa para o trabalhador que os direitos conquistados historicamente, eles estão correndo um risco sério. Correndo um risco sério, tudo que está na CLT. Que daí depende do sindicato, do acordo que fizer, vale qualquer coisa. Existe uma outra coisa também que se chama terceirização das atividades fins. O trabalho informal é o lugar do mal-estar, né? Da insegurança, da instabilidade. O trabalho terceirizado é o segundo lugar. Então eles estão querendo terceirizar tudo. Tudo. E à medida que terceirizou tudo, quer dizer, a empresa vai ficar com um número muito reduzido de trabalhadores e um número muito grande de pessoas em estado precário, que quando tem trabalho, trabalha, quando não tem trabalho, não trabalha. Na universidade, o pessoal da faxina terceirizada, a empresa falha, não paga, a empresa faz ameaça, que quem aceitar não receber os direitos é contratado de novo no próximo contrato. Quem não aceitar, não é contratado. Então, é o lugar do total descompromisso com qualquer regulamentação do trabalho. Então, nós estamos falando assim, é o lugar da exploração do trabalhador. Aí, já foi citada aqui a escola sem partido, quer dizer, que aí nós estamos falando da questão da opressão mesmo, e da não realização de crítica. Nós estamos falando do ensino médio, que na verdade se tirou conhecimento do ensino médio com uma pseudo-liberdade do aluno, sem falar da repressão direta. E tem a tal da PEC 55. A PEC 55, que vai ser votada lá no Senado, que eles puseram na internet para a gente votar se aceita, não aceita, parece democracia isso, né? Mas a PEC 55 é uma farsa. A PEC 55 vai implicar num não reajuste para além da inflação por 20 anos. 20 anos. Que significa o seguinte: a população vai crescer, a crise estabelecida, as pessoas estão deixando planos de saúde, estão deixando as escolas, então aumenta-se a demanda pelo sistema público e diminui-se a verba. Então nós estamos falando de uma situação que eu poderia chamar que é uma espécie de genocídio da classe trabalhadora, porque as pessoas vão morrer, elas vão ser eliminadas. E aí nós estamos falando de geração, nós estamos falando de 20 anos, quer dizer, é uma irresponsabilidade total que está colocada nessa situação chamada de crise aguda do capital. Então, assim, é uma violência contra a classe trabalhadora organizada por um acordo de classe. Bom, então eu falei só da crise aguda do capital. E aí, quer dizer, o que a psicologia tem a ver com toda essa porcaria? Eu vou ser breve agora. A psicologia tem tudo a ver com essa porcaria. Porque essa pessoa, e nas mesas anteriores isso já foi falado, quer dizer, essa pessoa que não tem acesso à educação, essa pessoa que sofre a violência, essa pessoa que não tem assistência da saúde, quer dizer, são as pessoas com as quais nós estaremos lidando, que são as pessoas com as quais, a partir dessas condições que essa pessoa vai se formar enquanto indivíduo humano. Então nós estamos falando de um processo de desumanização. Então, um dos princípios centrais da psicologia histórica e cultural, para lembrar a fala do Frigoto, quer dizer, a categoria totalidade da psicologia é a relação, já que nós estamos falando de método, quer dizer, é a relação do indivíduo com a sociedade. Mas o psicólogo, para pensar a relação indivíduo-sociedade, ele tem que pensar que a relação do indivíduo que está em formação, ele está se relacionando com uma sociedade que também não está fixa e uma sociedade demarcada pela luta de classes. E dentro de uma conjuntura de ataque violento contra a classe trabalhadora, que significa a maioria da população. Então a psicologia histórico-cultural, na medida em que trabalha essa relação e na medida que tem um compromisso com a formação e a humanização do ser humano, ela não pode se associar à classe de vida do capital. Por quê? Não é uma questão moral,
Porque a classe do capital, ela já deu mostras históricas que ela não pode e não quer atender o conjunto da população. Qual classe que tem este interesse é a classe trabalhadora. E não é porque ela é boazinha, é porque interessa para ela. Interessa para ela desmontar essa situação em que ela está em situação de penúria. E tem urgência para isso, porque o filho da classe trabalhadora está morrendo. O filho da classe trabalhadora está sem acesso ao conhecimento. Às vezes ele tem até acesso à escola, mas não tem acesso ao conhecimento. Então, esse posicionamento de classe, ele tem que ser consciente para a pessoa que trabalha com a psicologia histórico-cultural. Não tem saída. Não tem saída. Porque a pessoa sempre estará posicionada na classe. Porque tem na psicologia, quem é da psicologia, tem na psicologia aquela psicologia roupa branca, né? Então, a psicologia roupa branca fala que isso aqui não é assunto da psicologia. Para mim, o Neto deu uma aula de psicologia hoje. Deu uma aula de psicologia, para a gente entender com que lugar nós estamos se relacionando no mundo e quais as consequências desse mundo para a subjetividade humana. E a Sueli ainda avançou mostrando, quer dizer, na conjuntura, o que isso implica para o trabalhador. Agora, essa psicologia roupa branca fala que isso não tem nada a ver com a gente. Então, até fala dessa totalidade de indivíduo e sociedade, mas a sociedade é uma coisa que ela não para para pensar. Não é, então, você isola o indivíduo, abstrai o bichinho e vão pensar nele. Aí dá até para fazer ajuda. A hora que você abstraiu o indivíduo. Então, quer dizer, essa relação na psicologia, ela não é uma psicologia científica. E ela pressupõe uma psicologia idealista. Mesmo que eu pegue o indivíduo e fique falando dele a partir das suas bases internas, tá bom? Vou concluir. Não falei quase nada do que eu queria falar, mas eu tenho que concluir mais 5 minutos, pode ser? Que eu queria falar assim, a psicologia histórico-cultural, ela deve partir da ideia, como nós estamos falando, da formação do indivíduo, totalidade. E como ela está falando dessa relação, para você não ficar preso no polo sociedade capitalista, ficar preso no polo indivíduo, o elemento central de análise é a categoria atividade, é a atividade que se desenvolve. Então isso, os psicólogos aqui já sabem, quer dizer, então tem até uma periodização do desenvolvimento, pensando nas atividades que promovem o desenvolvimento. Mas o elemento que eu queria destacar é o seguinte: metodologicamente nós temos que pensar a psicologia a partir do mais complexo e do mais elaborado. Então nós estamos falando que nós temos que pensar na produção de uma psicologia que produz e trabalha e se coloca como tarefa a produção da consciência que se sabe. Por isso o método é importante. O elemento central é o elemento da praxis. Quer dizer, o ser humano chegou num ponto na história que é possível ele conhecer o mundo em suas contradições e antagonismos, e mais do que conhecer o mundo e descrever as contradições e os antagonismos, perceber quais são as tendências de desenvolvimento dessa contradição e se colocar como uma força numa tendência. Então, a contradição vai ser resolvida não na cabeça, vai ser resolvida na prática. Daí eu lembrei do Bruno falando da psicologia e a necessidade de estar na vida. Tem princípios gerais, mas ele tem que estar na ação prática. Porque a contradição vai ser resolvida ali. Então, quando a gente está fazendo psicologia e está formando pessoas, você está trabalhando com a educação no sentido de promover a apropriação da história, que ela seja incorporada no indivíduo, na verdade nós estamos dando instrumentos para que esse indivíduo possa ter força de compreensão da realidade, da sua própria realidade, da sua situação de classe, e faça uma ação prática no sentido de construir um mundo mais humano. Então nós estamos falando aí de criatividade, nós estamos falando de liberdade, nós estamos falando de liberdade não no sentido burguês, mas de liberdade no sentido do ser humano superar as limitações impostas pelas circunstâncias. Nós estamos falando da possibilidade de construir grupos e organizar grupos que pensem na mudança das circunstâncias que geram a alienação que a Sueli colocou aqui. E conhecer como funciona esse modo de produção, e conhecer a conjuntura, e conhecer as lutas concretas, é uma necessidade, uma tarefa do psicólogo. Não
vou entrar nos desafios que eu tinha colocado aqui, que são vários, mas eu queria encerrar dizendo o seguinte. Nessa disputa, que eu acredito que a psicologia tem contribuição importante, porque com certeza a gente vê até pessoas revolucionárias se apropriando da psicologia burguesa para auxiliar a sua discussão. Quer dizer, nós temos uma psicologia de base materialista, histórica e dialética. Quer dizer, então, nosso desafio é colocar essa psicologia de base materialista, histórica e dialética a serviço do processo revolucionário. Esse é um desafio importante. Nós temos que pensar nisso. Nós temos que produzir essa ciência de transformação das circunstâncias. E o que eu queria dizer é assim: os mais fortes são os mais organizados. A nossa tarefa é a organização da nossa luta para produzir um mundo mais humano. Porque, como eu trouxe esse documento para mostrar o seguinte: tem uma unidade na luta do capital. Nós temos que construir essa unidade na luta para produzir humanidade, que é negar esse próprio sistema, que é radicalizar a negação desse próprio sistema, porque estão radicalizando na reprodução do sistema, porque não se justifica mais ideologicamente, está tendo que ser pela força. Afaste de mim esse cálice. Vamos dar sequência então, professora Maria de Fátima. Não, fica à vontade. Obrigada. Eu quero iniciar cumprimentando a todos e dizer que foi quase tudo dito para essa mesa, não é? Porque fez análise da crise aguda do capital, ensaiou inferências à política e colocou desafios à psicologia histórico-crítica. Eu vou ser mais modesta e vou fazer reflexões sobre a política de Marx. Antes, porém, eu quero agradecer pelo convite, agradecer pela acolhida e por esses dias tão aconchegantes que nós estamos vivendo. O formato deste evento diz do grupo que organizou e diz já das suas opções políticas, porque nos concentra numa reflexão em torno da teoria, em torno do método da economia política. E aqui há uma posição política. E nos surpreendem, me surpreenderam com tanta produção. É um grupo que trabalha e que tem compromisso com a mudança e os interesses da classe trabalhadora. Então isso precisa ser apontado, reconhecido, porque em tempos de pós-modernidade poucas universidades e poucos grupos fazem isso. Então me sinto bem, né? E o que eu vou falar são reflexões para nós pensarmos as políticas educacionais, as políticas no campo da saúde, que é isso que nós temos visto aqui também, sobre os interesses da classe trabalhadora. Por favor, a menina está aí com o meu arquivo. Eu preparei um texto, porque também quando me foi feito o convite, o arquivo é Maringá, terceiro evento. Então, também ficou combinado que a gente mandaria um resumo ampliado, ou seja, mandaria um texto onde estivesse o eixo daquilo que iria
podia ser dito. E eu fiz esse resumo, mas confesso que ultimamente andei revisando e entendo que ele ainda precisa de mais revisão para ser depositado aí como um texto acabado, pensado, estruturado. E eu intitulei esse texto este texto da seguinte maneira: a política em Marx, inferências às pesquisas na perspectiva do materialismo histórico dialético. Então, meu objetivo nesta mesa é fazer apontamentos sobre a política em Marx e fazer inferência ao materialismo histórico dialético e, portanto, às pesquisas, às práticas, às ciências sociais, à intervenção no real. Coloco-me do ponto de vista que é necessário a uma militância revolucionária o rigor da crítica, entendendo crítica como a compreensão, como leitura do real. E essa compreensão veio do professor José Barata Moura. Ontem o professor Frigoto se referiu a ele. Barata Moura foi reitor da Universidade de Lisboa, é um tradutor das obras de Marx e tem estado muito no Brasil. E ele sempre, o professor Frigoto dizia ontem que interpelou, esteve aqui por várias vezes, tem estado aqui, esteve no EBEM também, e nos interpela a entender o real e entender de forma rigorosa, não é? Ele é um velho comunista, é um tradutor das obras de Marx e foi reitor, e na juventude um criador de músicas infantis. Andava com a sua viola tocando música e ensinando às crianças como pensar revolucionariamente. Esta posição que aqui apresento implica, então, num estudo disciplinar. A classe trabalhadora necessita de formação teórica revolucionária para fazer a transformação social sob os seus interesses. Temos tido muitas dificuldades, já que foi abordada todas as condições que a classe trabalhadora tem enfrentado para fazer sua formação. Isso é grave hoje, né? Mais grave ainda na conjuntura que nós estamos vivendo. Todavia, é preciso fazer essa formação. É da história da classe trabalhadora a formação política, a panfletagem. Sérgio Lessa se referiu aí a criar seus veículos de comunicação e divulgação da sua produção. A classe trabalhadora precisa fazer registros das suas lutas e nós temos isso como importante e temos tido muita dificuldade para fazer esses trabalhos. Por conta destes pressupostos que estou aqui apontando, considero muito importante este evento em termos de visível degradação do projeto societário burguês. Nós todos aqui já falamos do fracasso, foi analisado. Não há no projeto burguês uma possibilidade de avanço da humanidade como um todo, ao se propor debater o método materialista histórico dialético. Mas entendo que o método não pode ser separado de uma teoria social. E aqui já tem um apontamento que considero importante e que vejo que está colocado também nos debates, porque não se trata só de uma abordagem epistemológica. Ao entendermos o método como pertencente a uma teoria social, é preciso que investiguemos a ontologia, a gnoseologia, a axiologia, diz respeito então à política. E vejo
que isso está aqui assentado, garantido, porque de outro modo não estaríamos aqui professores, pesquisadores, militantes do campo da saúde e do campo da educação e de outros, não é? Então isso me parece importante. Não cabe tratarmos do método sem, no contexto de uma teoria social, não é? E que tem essas várias dimensões. Uma segunda consideração aí na introdução a esse tema da política é que muito se tem escrito sobre a ausência de uma teoria política e de Estado em Marx. Encontra-se uma boa explicação do que eu estou dizendo, dessa tese, num texto escrito por Attila Boron, numa coletânea organizada por ele sobre filosofia política, e que está referenciado aqui nesse texto. Isso é grave, e por isso precisamos considerar essa posição, essa tese, porque entendendo que o marxismo é uma teoria revolucionária, importante à classe trabalhadora, para a transformação do real e para a revolução, entender que não há uma teoria política em Marx é um prejuízo, não é? É um prejuízo às próprias lutas dos trabalhadores. Também, uma outra constatação da qual eu parto é de que, mesmo pesquisas, posições, respeitando a política, que tenham algum verniz marxista, acabam por fazer análises e encaminhamentos e propostas de intervenção reformistas que apenas levam em consideração a superestrutura e, portanto, a política. Então, é a partir dessas duas constatações que eu passo a me contrapor e a fazer a crítica. Essas teses, ao nosso ver, são muito prejudiciais à classe trabalhadora, porque lhe dizem que ela não tem instrumentos, que ela não tem a teoria necessária à ação revolucionária, por conta de que isso não estaria já presente nos escritos dos pais fundadores do marxismo. Eu entendo que não sou eu. Então, o meu objetivo, nosso objetivo é fazer a crítica a esta tese e a esse tratamento da política e defender que há sim em Marx uma teoria política do Estado. Em Engels, bastaria considerar a obra A Origem da Família e da Propriedade Privada do Estado em uma perspectiva de totalidade. Isso é importante. Para desenvolver essa tese, eu convido-os a percorrermos a vida de Marx e o percurso teórico e o percurso da sua produção. Considere-se que este tema nos incomoda, não é? A quem milita no campo marxista. Por conta de escritos, há escritos muito importantes sobre essas teses, por conta desse incômodo, temos estudos muito relevantes. Nesse sentido, é preciso apontar que a partir da década de 70 e com o texto de Lúcio Coletti, publicado na New York Review em 1974, ele chamava a atenção para o facto de Marx ter desenvolvido sua reflexão sobre política e o Estado nos textos chamados Obras da Juventude, especialmente em Crítica do Estado Hegeliano, de 43, A Questão Judaica, de 43, a Introdução à Crítica da Filosofia de Direito de Hegel, 43-44. Todos sabemos da polêmica, não é?
travadas, o jovem Marx, o Marx maduro, que hoje me parece que está bem equacionada. Mas isso apontava para uma questão importante, que não haveria uma teoria desenvolvida sobre política na obra de Marx, já que essas obras consideradas da juventude teriam caráter idealista, ainda muito influenciadas pelo pensamento hegeliano, pensamento alemão, não só hegeliano, kantiano e alemão. Ora, isso fez com que os pesquisadores, e no campo marxista, se pusessem em campo para vasculhar a obra de Marx, e reconhecemos que Marx, nas obras históricas, nos estudos que ele faz da luta de classe em França, 18 de Brumário e Guerra Civil em França, ele faz sim uma análise de conjuntura, uma análise da política, e onde expressa aquilo aonde chegou da teoria política. Então, fazendo essa introdução e considerando que estamos aqui num coletivo de professores, de pesquisadores, de militantes, a minha proposta é que a gente percorra um pouco a vida de Marx e a sua produção para vermos como ele chega a uma teoria política que superou aquilo que estava posto no pensamento alemão e na abordagem liberal. E aí sim, aí defender que há uma teoria da política e do Estado em Marx, e que a classe trabalhadora tem ali importantes contribuições para a intervenção política, para os estudos da política e para a revolução. Isso completado depois por marxistas, intelectuais marxistas que vieram após marxistas. Então, esta segunda parte da minha fala e do texto trata de apontamento sobre a vida e a obra de Marx para a defesa de que há em Marx uma teoria política. Eu andei relendo novamente o 18 de Brumário, considero importantíssimo, não só para o método como um todo, como para o estudo da política. E logo na primeira página, Marx diz, por isso fui buscar a epígrafe: os homens fazem a sua história, mas não a fazem arbitrariamente nas condições escolhidas por eles, mas antes sob condições diretamente herdadas e transmitidas pelo passado. E isto é importante para entendermos como Marx vai produzindo a sua obra e como vai se comprometendo com os interesses da classe trabalhadora. É uma citação que todos conhecemos, apenas vem como um mote que nos orienta nesse percurso que estamos fazendo. São conhecidas as circunstâncias do nascimento de Karl Marx em 5 de maio de 1818. Aqui destacamos duas, já que isso também tem a ver com os pressupostos de que o homem é aquilo que as condições objetivas permitem que ele seja. A primeira é que Marx nasce em uma família de classe média judaica. O pai fizera brilhante carreira de jurista e chegara a conselheiro da justiça. A ascensão à magistratura obrigaram a submeter-se a imposições legais de caráter antissemita. Em 1824, quando o filho, Karl, tinha 6 anos, converteu a família ao cristianismo, luteranismo, e adotou o nome mais germânico de Heinrich. Esta decisão não é de menor importância. Significou a inclusão da família em ciclos intelectuais laicos do Estado prussiano, marcado por restrições à presença de judeus nas funções públicas, o tema abordado por Marx na questão judaica.
Marx mantém uma correspondência com o pai sobre as questões do direito e sobre essas questões dos judeus no Estado alemão em formação. A segunda circunstância que se aponta é que Trier, cidade natal de Marx, pertencia à Renânia, então província da Prússia, que fazia fronteira com a França. Da França, a região recebia fortes influências. Ao contrário da maior parte da Alemanha, dividida em numerosos estados, os camponeses renânios haviam sido emancipados da servidão da gleba e das antigas instituições feudais, não restava muita coisa na província. Nessa província já se davam os primeiros ensaios de industrialização, uma elite intelectual vivia nas ideias iluministas. E é aí, nessas condições objetivas de existência, que Marx vai viver os primeiros anos de vida. Marx, em 1830, com 13 anos, iniciou seus estudos iniciais no Liceu Friedrich Wilhelm de Trier, e dali foi à Universidade de Bonn estudar Direito como pai, com quem manteve uma troca de correspondência importante. E ali eles analisam a influência do idealismo alemão. E depois, na de Berlim, então fortemente influenciada pela obra de Hegel. Hegel foi professor e reitor da Universidade de Bonn. Em Berlim, Marx encontra um ambiente de intensos debates de pensamento hegeliano por parte de seus discípulos. Ali Marx filiou-se ao Clube dos Doutores, liderado por Bruno Bauer, que fazia parte dos jovens hegelianos de esquerda e que interpretavam a doutrina de Hegel no sentido do liberalismo e do regime constitucional democrático, podando os fortes aspectos conservadores do sistema do mestre Hegel, em especial sua exaltação do Estado. Neste cenário, Marx passa os debates da filosofia e da política. Portanto, aquelas teses que dizem que não há em Marx interesse pela política e que veem que Marx tem uma visão negativa da política, precisa ser explicado de outra maneira, porque aí é uma maneira também de destituir a classe trabalhadora da política. Neste cenário, Marx passa os debates da filosofia e da política e transfere seus estudos do direito para a filosofia, escrevendo sua tese de doutoramento, defendida na Universidade de Viena, intitulada Diferenças da Filosofia da Natureza em Demócrito e Epicuro. Não por acaso, dois filósofos da natureza, da materialidade já, embora inspirado nas linhas mestras da concepção hegeliana da história da filosofia, desponta na tese o impulso para transcender aquela concepção num sentido que só muito tarde se tornaria claro. Em 41, vem a público a obra de um dos discípulos de Hegel, que é Ludwig Feuerbach, A Essência do Cristianismo. Esta obra foi muito importante para Marx, porque Ludwig Feuerbach já apresenta uma visão antropológica materialista do homem. Marx, através de Feuerbach, inicia seu trânsito ao materialismo. Todavia, ao contrário de Feuerbach, que via na dialética hegeliana, isso é importante, apenas fonte de especulação mistificadora, Marx intui que essa dialética devia ser o princípio dinâmico do materialismo e que viria a resultar na concepção revolucionária do materialismo como filosofia da prática. Em 42, há uma conjuntura muito desfavorável na Alemanha a esse movimento dos hegelianos de esquerda. Um conservadorismo avança na universidade e inclusive Bruno Bauer é destituído da universidade e Marx, que havia a possibilidade de ficar como professor na universidade,
teve que pensar trabalhar em outro lugar e foi trabalhar na Gazeta Renana, o jornal financiado pela burguesia renana liberal. A passagem pela Gazeta colocou Marx perante a realidade crua e nua e as relações entre o Estado, a política e o direito. Marx, ao ter que escrever sobre o que se passava, tomou contato com a expropriação dos direitos consuetudinários dos camponeses, coletarem lenha nos bosques comunais, prática considerada criminosa agora, na conjuntura da organização já do Estado alemão burguês, considerada como crime. E isso nos leva a pensar como a burguesia tem regulado as relações da vida e tem nos imposto um direito que nos consome, os presídios que nos tiram a liberdade. Começava ali o estudo e crítica ao Estado, ao direito, à política, não por acaso presente nas suas obras produzidas já após o fechamento da Gazeta Renana e seu exílio em Paris. A questão judaica, a crítica da filosofia do direito de Hegel, que lhe leva muito tempo e no qual nós já havíamos ensaiado o método, em notas críticas sobre o rei da Prússia e a reforma social por um prussiano. A Gazeta, que concentrava hegelianos de esquerda, foi fechada em 43. E foi então que Marx se dirigiu aí no meio, casou, passou um tempo em balneário e revendo o pensamento alemão. Se dirigiu a Paris, se propondo com Arnold Ruge, em conjunto produzirem a revista Os Anais Franco-Alemães, da qual saiu um único número. Ali Marx aproxima-se das seitas socialistas. A aproximação com Engels também se dá nesse momento, pois Marx, em contato com a economia política e os autores ingleses como Ricardo, Malthus, Adam Smith, Karl Marx, tinha então agora a possibilidade de estudo, de crítica das três mais importantes fontes teóricas da época: a filosofia alemã, aí o conhecimento acumulado, a necessária revisão do conhecimento, de onde a gente está, a filosofia alemã, o socialismo utópico forte na França e a economia política inglesa, que ele faz e ele conhece através, inicialmente, do esboço que Engels manda e depois da situação da classe trabalhadora na Inglaterra. Marx e Engels vão se dedicar ao estudo, à formulação, a partir daqui, de uma teoria marxista, de forma a dotar a classe operária de um instrumento teórico superador da sua condição de classe alienada no modo de produção capitalista. Ontem e hoje nós já analisamos aqui com muita preciosidade a condição de alienação das relações do trabalhador, da classe trabalhadora, nas relações capitalistas de produção da vida. Marx e Engels encontram-se em Paris no ano de 1844. Engels vinha da estadia da Inglaterra, para onde o pai o tinha enviado para afastá-lo dos debates e da vida política na Alemanha, para que fizesse sua instrução nos negócios junto a seu sócio. Não imaginava o pai de Engels que essa condição lhe possibilitaria aproximar-se do proletariado, compreender a sua situação, relatá-la e perceber o caráter de resistência e expor suas projeções de iminência da revolução social. A revolução tem que vir obrigatoriamente, já apontava Engels então. Já é muito tarde para encontrar uma solução pacífica para o conflito, dizia Engels já em 1824. Fortes já eram então os sinais da organização do proletariado, a ponto de Engels tirar essas conclusões.
a respeito da importância da obra, a situação da classe operária na Inglaterra, Lenin, e aqui estou usando no português, porque usei um texto publicado em Portugal, diria, em 1913, quando da elaboração de uma brochura para o dicionário Granat, nós já salientamos o principal mérito de Engels como autor desta obra. Antes dele, já muitos tinham descrito os sofrimentos do proletariado. Engels, porém, foi o primeiro a afirmar que o proletariado não somente constitui uma classe que sofre, mas que a situação vergonhosa em que se encontra o impele irresistivelmente para a frente e o obriga a lutar pela emancipação final. Isso é um texto de Lenin se referindo a Engels. Ao mesmo tempo, Marx entrava em contato com as doutrinas do socialismo, socialistas utópicos, como São Simão, Proudhon, Fourier. Estas condições existenciais, por isso o convite a que a gente adentrasse na vida de Marx e na sua produção, do real do seu tempo, confrontadas pelo seu trabalho na Gazeta Renana, lhe impõem considerar a política como atividade prática, no seio da vida social. Isso é importante, porque é a partir daí que nos contrapomos aos estudos da política e ao que daí vem para a intervenção política, de analisar a política só do ponto de vista da superestrutura. Colocava então a filosofia política hegeliana confrontada pela economia inglesa. Isso era muito importante. E aqui se inicia uma teoria da política. Então, em Marx, impunha-se a necessidade de dissipação da separação entre política e economia, sociedade civil e Estado. Ou seja, Marx dá-se conta da impossibilidade de compreender a política à margem de uma concepção totalizadora da vida social. Portanto, de uma teoria social, de uma abordagem de método no contexto de uma teoria social, na qual se conjugam e articulam a economia, a sociedade, a cultura, a ideologia e a política. Isto não é feito sem a revisão das teses de Hegel em suas obras, sobretudo Filosofia do Direito. Nesse contexto, Marx faz uma agenda de estudos, e aí isso nos prova também que havia o projeto em Marx de avançar numa proposta, num estudo de uma teoria política. Marx então faz uma agenda de estudos e de formulações teóricas da qual fazia parte a política. Efetivamente, na sua obra de 44, Crítica da Filosofia do Direito de Hegel, deixa explícito que se propunha fazer a crítica do céu, transforma-se deste modo em crítica da terra, e aí uma abordagem materialística. A crítica da religião em crítica do direito. Isso é muito importante quando nós vemos o avanço das igrejas na política e os projetos das igrejas para governar o Brasil. E a crítica da teologia em crítica da política. Marx insere-se assim na tradição dos estudos da política e do Estado, mas não o faz senão fundando nela uma nova visão teórica da política. Propunha-se para tal, conforme anunciaria nos manuscritos econômico-filosóficos de 43-44, farei por conseguinte, e sucessivamente, em diversas brochuras independentes, a crítica do direito, da moral, da política. E, por último, num trabalho específico, a conexão de tudo, do todo, a relação entre as distintas partes, demarcando a crítica da elaboração especulativa desse mesmo material. Já aqui nós vemos um método sendo ensaiado, sendo apresentado. Assim será encontrado o fundamento presente, escrito, da conexão entre a economia nacional e o Estado, o direito, a moral,
a vida civil, na medida em que a economia mesma, ex professo, trata desses objetos. Marx prossegue na produção da sua obra teórica e militância política. Em 57, antes da publicação da Contribuição à Crítica da Economia Política, elabora a introdução à Contribuição à Crítica da Economia Política. Esta introdução é muito importante para o método. Eu, no meu grupo de pesquisa, é obrigatório, é quase, nós voltamos sempre a ela, porque ali ele está revisando aquilo que ele tinha produzido. Então, para quem tem preocupações com o método, em Marx, com o método da economia política, com o método do materialismo histórico dialético, a introdução é fundamental. E ele está revendo, ele não está ainda seguro, ele está revendo como produziu as suas obras. E aí, nesta introdução, encontrada entre os manuscritos deixados por Marx e publicada pela primeira vez por Kautsky, que foi ele que ficou com o espólio, na revista Die Zeit, em 1903, Marx, entre 57 e 58, tudo indica, revê na referida introdução o seu percurso teórico, esclarece suas posições, crítica à economia política por conceber um indivíduo isolado, isso que nós estávamos falando antes, a oposição entre natureza e história, para não naturalizar a vida humana, a produção socialmente determinada como ponto de partida, portanto, as condições objetivas que nós precisamos interrogar para desvelar as políticas, a produção em um grau determinado de desenvolvimento social da produção de indivíduos sociais, abstração e concreto, elementos do método, a concepção de totalidade, produção, e aí é muito importante porque vemos essa concepção de totalidade ser tratada de forma muito reducionista. Aí ele trata detalhadamente do que entende por totalidade, é a produção da vida, a distribuição, troca e consumo. E isso implica outras análises nas políticas. Como produzimos a cultura, como produzimos a educação, como a distribuímos, como ela é apropriada, como ela é fluida. Não é? Isso implica fazer outras perguntas, tanto às políticas de saúde quanto às políticas de educação. Então, essa referência, esses apontamentos sobre a introdução para o estudo do método é fundamental e por isso os deixei aqui. Né? É um texto ao qual nós temos que voltar sempre quando estamos estudando as políticas educacionais ou as políticas de saúde. A produção dos meios meios de produção, relações jurídicas, relações familiares. Né? Então, é um texto importantíssimo. A revisão dos seus pressupostos teóricos, ele ainda não está tranquilo, está ali vendo com que instrumentos vai fazer o estudo do modo burguês, do modo de produção capitalista e da ordem burguesa, e revisa novamente os seus instrumentos. A revisão dos seus pressupostos teóricos, elaborados ao longo da sua vida de militante da classe trabalhadora, e seus consequentes debates teóricos, lhe levam a expressar-se na introdução à Contribuição à Crítica da Economia Política assim: minhas investigações me conduziram ao seguinte resultado: as relações jurídicas, bem como as formas do Estado, não podem ser explicadas por si mesmas. E aí, esse é o argumento para nos contrapormos àquela segunda tese, que é possível tratar a política, a cidadania, os direitos políticos, sem ver as condições objetivas na materialidade. Não podem ser explicadas por si mesmas, nem pela chamada evolução geral do espírito humano. Essas relações têm, ao contrário, suas raízes nas condições materiais de existência, em suas totalidades, condições estas que Hegel é exemplo dos ingleses e dos franceses do século XVIII, compreendidas sob o nome de sociedade civil.
Marx se propôs, no seu itinerário teórico, revisar filósofos políticos ingleses e franceses numa fase posterior da sua crítica ao capitalismo. Não teve tempo, como muitos de nós não temos tempo de fazer tudo o que queremos fazer. Tá? Nem mesmo teve tempo para uma elaboração de uma teoria sobre classes sociais tão importante ao método, tão importante à teoria. Marx havia planejado retornar, como já apontei na sua agenda de trabalho, a filosofia política da qual havia partido, e não acudir pela primeira vez. Ele não estava chegando ou não ir pela primeira vez à política, como alguns apontam, e que já ficou aqui demonstrado que desde a sua chegada a Bonn, desde a sua convivência com os hegelianos de esquerda, a política estava presente nas preocupações e nas elaborações de Marx. E não acudir pela primeira vez a ela, uma vez esgotadas suas explorações no terreno da economia política. Entretanto, Marx deixou, vou pedir 3 minutos, pouquinho, só para terminar o pensamento. Marx deixou belas e profundas análises políticas ao longo das suas obras, especialmente em Lutas de Classe em França, de 1850, no O 18, falta aqui o De Brumaire, de 1851, Guerra Civil em França, de 71, quando ele analisa a Comuna de Paris, e crítica ao programa de Gotha, de 1875. Estes apontamentos possibilitam, de imediato, 2 inferências para a crítica do que nos propomos: que há na obra de Marx contribuições ao estudo da política e do Estado burguês, ao contrário do que alguns dizem, que o estudo da política, e no caso das políticas educacionais sociais, na perspectiva marxista, se faz em totalidades, estruturais, conjunturais, compõem a superestrutura em relação dialética com a infraestrutura. Esta é uma inferência importante para o que se apresenta na atualidade. Não basta investigar só a expressão fenomênica da crise. É preciso ir lá no fundo ver os interesses das diversas frações da burguesia e dos projetos e de como se conciliam, não é? E que interesses estão aí. E aí temos também contribuições importantes. Quem são as frações que têm apoiado o golpe, mais ou menos? E que interesses são esses? Qual é o interesse na divisão do trabalho e os interesses do imperialismo aqui no país? Então, isso nos remete a outras análises, a outros desafios. O tratamento da esfera da política, desgarrada da totalidade histórica em que é realizada, compõe-se elemento de alienação. Era aqui que eu entendia que, somando com os colegas anteriores, tratar da política só no seu aspecto fenomênico se constitui em processo de alienação. Não nos ajuda a ver os desafios, não nos ajuda a ver e a definir quais são os caminhos e as lutas para a classe trabalhadora. Se na abstração do Estado democrático o indivíduo é um a mais entre seus iguais, universalidade do sufrágio, igualdade perante a lei, etc., no sórdido materialismo da sociedade civil, o indivíduo aparece na sua realidade desigual, como um instrumento em mãos de poderes que lhe são alheios e incontroláveis, iguais no céu, profundamente desiguais na terra. E dada essa sintonia, a igualdade celestial não faz mais que reproduzir e agigantar as desigualdades estruturais da segunda. Em todo caso, a alienação principal é econômica, que esta ocorre no que constitui a atividade fundamental do homem como ser prático, o trabalho. E aí, fechando com a mesa, com aquilo que foi dito pelas colegas na mesa anterior, que foi dito também.
temos acordo. Isto implica reconhecer dependência dialética entre os aspectos da vida social, forças produtivas, relações de produção, as relações e as organizações políticas e o Estado, as normas, os valores, as leis e as formas de consciência social, fechando o que foi dito antes, e lhes dar em totalidade a contradição o tratamento que as explica. Marx compreendeu isto ainda muito jovem. A separação da política, do direito, do Estado, da sociedade civil, levou a ter visão negativa inicialmente da política, porque fator de alienação na luta social dos camponeses e da classe trabalhadora. Esta é certamente consideração importante à pesquisa, à prática social do interesse da classe trabalhadora. Agora, eu me detive aqui em alguns textos, principalmente no texto 18 de Brumário, e trazia alguns excertos para ver como ele analisa a posição das frações da burguesia, quais são os seus veículos pelos quais se expressam e em setores da economia estão postadas e assentadas essas frações. Não vou fazer isso, fica no texto, vou só também, pegando o texto de luta de classe em França e guerra civil. À guisa de conclusão, Marx insere-se assim na tradição dos estudos da política e do Estado, mas não o faz senão fundando nela uma nova visão teórica da política. Em sua trajetória de vida, formação acadêmica, trabalho e compromisso com a classe trabalhadora, impôs a necessidade de dissipação da separação entre política, economia, sociedade civil e Estado. Marx dá-se conta da impossibilidade de compreender a política à margem de uma concepção totalizadora, e isso é importante para o método da vida social, no que se conjugassem e articulassem economia, sociedade, cultura, ideologia e política. Marx chega a estas formulações informado pela visão materialista, dialética da história humana. Ora, esta é ao mesmo tempo uma teoria social e método. Eu venho falando muito isso porque vejo que os estudos só no nível epistemológico não nos têm ajudado, não é? Nós precisamos investigar a ontologia como tão bem este coletivo de pesquisadores faz, não é? Ao nível da ontologia humana, do desenvolvimento humano, das condições objetivas. E assim, entendendo a política em Marx como uma teoria que instrumentaliza a classe trabalhadora, a revolução, entendemos então que a teoria é uma força material, revolucionária da classe trabalhadora, generosa e esperançosa, face à barbárie instalada sob os interesses do capital. Obrigada.